Lá no Oriente. Então, o que é que acontece? Então, Deus vendo aquele povo de Israel, e aquele povo de Israel que ele escolheu para ensinar uma modelo, para ensinar como é que se deve reverenciar a Deus, adorar a Deus e amar a Deus, eles foram se afastando de Deus. E o que é que foi que aconteceu? Eles quiseram ser governados pelo rei, aí eles elegeram o rei Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Aí a gente já aprende uma lição. Que as nossas escolhas, elas têm que ser, tá certo, perguntadas a Deus. Muitas vezes, aqui mesmo em Natal, eu vou andando pela rua tudinho, eu disse, Senhor, às vezes a gente sente um negócio assim, né? A gente não sabe nem dizer, Senhor, sente um aperto no coração. Aí a gente diz assim, que negócio estranho que eu senti. Quando acontece isso, eu vou e falo com Deus. Senhor, eu ia por esse caminho aqui, mas eu senti isso, eu não sei o que é, mas como o Santo Espírito habita dentro de mim, eu te peço a direção. Eu devo mudar de rua, porque qual rua eu vou? E eu mudo de rua. Eu estava com um pensamento e de repente eu vou para outro. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que perguntar a Deus. E a gente vai desenvolvendo isso. Então, o povo de Israel, o que foi que ele fez? Escolheu para governar Saul. Mas Deus não queria Saul. E olha, Saul longe de Deus, afastado de Deus, porque quando uma pessoa que não tem a Deus governa a casa, governa um setor de trabalho, governa uma cidade, governa um estado, governa um país. Quando ele é de Deus, feliz a nação cujo Deus é o quê? O Senhor, está escrito na palavra de Deus. Agora, quando é um ímpio, aquele que está longe dos caminhos de Deus, ele vai tomar decisões erradas. E quem está sob a tutela dele vai o quê? Sofrer. Por isso que eu tenho muita preocupação, quando eu trabalho com criança, falar para pai e mãe. Por quê? Falar para pai e mãe? Porque pai e mãe é quem governa a casa. E se com a família está Jesus, é feliz o lar. Porque Deus vem e orienta a importância do pai e a mãe, eles serem, tá certo, governados por Deus. É uma grande responsabilidade. Então estava lá Jessé com seus filhos e o povo de Israel sofrendo. Aí Deus disse desse jeito: eles escolheram Saul, mas eu vou dar um basta, porque Deus bota fim naquilo que não agrada a ele. Deus coloca fim no estado, no país, no governo. E por que não acontece logo? A gente já questiona. E por que acontece estupro? Por que acontece assassinato? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Porque nós não somos fantoches nas mãos de Deus. Então, Deus quer que nós que conhecemos a palavra, a gente saia para evangelizar, que a gente saia para discipular, para que o mal seja derrotado no nome de Jesus. Mas nós não somos fantoches, então Deus deixa a gente a capacidade de escolher. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente não faz isso, nós estamos longe do alvo, nós estamos errando. Então, Deus disse: basta, essa nação não vai mais sofrer com esse governo, porque esse Saul aí, ele é perverso, ele está longe. Então, eu vou escolher um que vai governar de acordo com o que eu quero. Aí sabe quem Deus escolheu? Deus escolheu ele tão pequenininho ainda. A família dele cuidava de ovelhas, era o trabalho deles, né? Cuidar de ovelhas naquela nação. Então estava Davi lá, cuidando das ovelhinhas. Por isso que o Salmo 23, ele retrata isso, essa poesia. Aí Davi nem sonhava, mas Deus já tinha escolhido ele. Já pensou que coisa tremenda? Como é que ele, sendo pastorzinho de ovelhas, ia imaginar que um dia ele ia ser rei de Israel? Então Deus faz planos ao nosso respeito. A gente é que diz: eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser professora, eu vou ser presidente, eu vou ser vereador. A gente diz isso. Mas se a gente tiver essa comunhão com Deus, a gente pergunta assim: Deus, tu queres o que para mim?
Porque a gente nasceu com um objetivo. Então, Deus escolheu Davi, pastorzinho de ovelha. Sabe como foi a escolha de Davi? Foi desse jeito. Ele estava lá. Aí Deus disse para o profeta Natã: vai lá e unge aquele que quer ser de Israel. Aí, ele era o profeta de Deus, mas não era perfeito. Não existe ser humano perfeito, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe filho perfeito, não existe pastor perfeito, porque todos nós temos a semente do pecado. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente tem a obrigação, nós temos a obrigação de ler essa palavra para ser aperfeiçoado por Deus. Aperfeiçoado por Deus. Isso é que é importante. É Jesus ir lapidando, transformando a gente pelaquilo que Ele planejou que nós sejamos. Essa é a nossa responsabilidade. Aí chega lá o profeta, aí disse: eu vim aqui, tá certo? Que Deus mandou ungir, seria o rei de Israel. Aí o que é que faz o pai? Não, para ser um rei, olha, o que é que a gente faz? Para ser um rei tem que ser, não é? Bonito, forte, musculoso, porque o homem vê de uma forma diferente que Deus vê o nosso interior, o nosso coração. Coração, não o músculo, mas o nosso interior, aquilo que nós somos, a nossa personalidade, o nosso ser. Aí vai passando tudinho, né? Bonitão, fortão. Naquela época não tinha academia, mas tinha muito esforço, né? Então tivesse uns cabras eu acho que assim, eu fico imaginando quando eu leio a palavra de Deus. Deve ser esses caras bem rombudos lá, né, da academia, todo poderoso, que chama a atenção. Isso aí é o homem que veio. Isso aí tem condição de ser o rei de Israel. Mas não era isso. Foi passando por um e disse: não, eu rejeito, foi rejeitando. E agora? Não tem mais filho? Que o profeta pergunta: não tem mais filho? Aí ele diz: sim, tem um. Olha o desprezo que o próprio pai disse. Mas é um pastorzinho que está lá no campo. E esperaram, pois a gente só vai comer, tá certo? Só ia acontecer aquele momento da comida, depois que acontecesse o momento que Deus tinha dito que era para ungir. Então chega lá, vizinho, né? Todo lá sem graça, etc e tal, completamente diferente dos irmãos. Aí o que é que Deus diz ao profeta? É esse que eu escolhi. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para conhecer Jesus como nosso Salvador. Então a gente tem que fazer diferença. Deus já conhecia, olha, antes da fundação do mundo já tinha escolhido. Era aquele que teria que ser lá de Israel. E a coisa mais linda quando a gente vai aprender na palavra de Deus, porque Deus disse que da descendência da família, tá certo? De Davi, é que ia nascer o Salvador do mundo. Mas não podia ser qualquer um daqueles irmãos. Deus conhecia o coração, tinha que ser aquele. Aí agora a gente vai para o Salmo 139. Porque esse Salmo 139 é uma